Este podcast integra as ações do projeto Danças de Bolso, contemplado pela 18ª edição do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais do Município de São Paulo, o VAI. Olá, pessoa dançante! Seja muito bem-vinda ao podcast Danças de Bolso. Eu sou a Fernanda Conde e faço parte da Dois Rumos, um coletivo que pesquisa o universo da dança de salão de forma crítica e criativa, e que também produz esse podcast aqui. E sou eu, juntinho da Iris Hanna, quem dá voz a esse diário de bordo arteiro. E cá estamos no penúltimo episódio dessa temporada, que já tratou de muita coisa, sabia? A gente já trouxe as histórias e memórias dos integrantes da Dois Rumos, levantamos questões sobre a maternidade, racismo, machismo presentes nas danças de salão. Também falamos sobre a pandemia, dos nossos fazeres artísticos, das nossas angústias dentro do projeto. Mas se você caiu aqui de paraquedas e tá boiando, ou seja, não sabe nada do que eu tô falando, te convido a ouvir os episódios anteriores e assim entender um pouquinho mais sobre a gente. Combinado? Bom, essa temporada revelou aos pouquinhos as etapas do processo criativo das nossas videodanças, que vai desde o momento em que a gente escolhe o que falar até colocar a mão na massa, ou seja, coreografar, fazer figurino, compor trilha sonora e gravar de fato as performances. Mas hoje estamos num momento, digamos assim, mais leve, porque a gente já circulou as obras pela cidade em exibições presenciais e online. E através delas, pudemos receber do público muito carinho e o tão almejado reconhecimento. E esse penúltimo episódio se dedica a justamente isso. Trazer para vocês um balanço do que foi vivenciar o processo todo, o retorno que tivemos do público e se pra gente mesmo essa jornada valeu a pena. As convidadas de hoje, que vão falar das suas obras e revelar ainda mais curiosidades do projeto, são a Iris, parceirinha do podcast, a Amandinha, a Dê, a Kelly e euzinha aqui. Mas antes de tudo, a gente refresca nossa memória para lembrar quem somos e do que tratam as nossas videodanças. Oi, gente, eu sou a Kelly. Fiz um solo para esse projeto e tenho muito orgulho desse solo. Meu solo fala um pouco dos meus processos que eu fui vivenciando, que foram emergindo ao longo desse período de isolamento, né? De retorno para casa, de ter que lidar com questões familiares, de perdas. E aí, nesse período também fui me envolvendo com bordado livre. Eu já tenho uma história com a costura, né? Tenho mulheres na minha família que trabalham com fios, né? Que costuram, que bordam. Então, nesses entrelaçamentos, né, das linhas, eu também fui entendendo entrelaçamentos da minha história, né? De coisas do passado, de como eu fui criada e de como isso foi reverberando na minha vida. E o que eu quero carregar para frente, né? O que eu quero carregar para o futuro e o que eu não quero mais. Oi, gente. Meu nome é Denise. O nome do meu solo é in, é uma palavra que tem vários significados, né? Significa dentro, em inglês, e também tem in, em matemática, e tem o significado de sobreposição ou de estar junto, né? E aí, eu quis trazer no meu solo o que é essas inquietações dentro, que ficam dentro de mim, né? Quis mostrar esse dentro, como mãe, como professora, como intérprete de Libras, como intérprete bailarina, e o quanto foi complicado essa trajetória, quanto foi pesado, ao mesmo tempo que foi revigorante e foi incrível, né, toda a transformação do ser mãe, né, na pandemia. Oi, gente, eu sou a Amanda e vim contar para vocês um pouquinho sobre o processo de criação da minha videodança, que se chama Solo. E assim que foi apresentado para a gente essa proposta da videodança, a primeira coisa que me veio na cabeça foi falar sobre a maternidade, porque
é o que eu vivo, né, todos os dias, e também foi um grande transformador na minha vida pessoal e profissional. Então, associado, né, ao período de isolamento, isso teve um grande impacto e ainda é assim, né? Então eu quis trazer um pouco dessa dualidade mesmo que é a maternidade, né? Da gente estar extremamente cansada e ao mesmo tempo ser recarregada por um sorriso fofinho. É, da gente querer vestir a nossa capa de super-heroína e querer dar conta de todas as demandas e ao mesmo tempo se atrapalhar com isso e não conseguir fazer nada do que a gente se propõe a fazer. Oi, gente, eu sou a Fernanda Conde. Tô falando Conde, diferente das meninas, porque tem outra Fernanda, então é bom pontuar. Eu elaborei um solo chamado Ânsia e também é uma espécie de percurso meu, né, que vem antes da pandemia, mas que se intensificou com a pandemia e as minhas crises de ansiedade. Então, eu comecei a observar mais isso a partir da perspectiva do corpo. Então, como que o meu corpo estava se comportando dentro dessas crises e o que que eu fazia para lidar com isso dentro de um período tão conturbado que foi a pandemia, onde a gente teve que passar por vários lutos, assim, né? Tanto literalmente, ao lidar com a morte em si, né? De amigos, familiares e pessoas queridas, quanto passar por alguns lutos que é ter que parar de dançar, ter que reconfigurar a minha dança, né? Ter que aceitar aquele momento de não poder compartilhar com outros, né? De se fazer presente dançando. Então, foi é uma espécie de registro, né? Do que o meu corpo precisou aprender, né, forçadamente, para passar por esse período. Oi, gente, eu sou a Iris Hanna, alguns me chamam de Iris, alguns de Hanna. Também fiz uma videodança solo, junto com as minhas amigas aqui hoje. O nome da minha videodança é Preta. Eu sou uma pessoa preta de pele clara e todo o meu trabalho se baseia no fato de que eu não sabia disso até os meus 18 anos de idade, porque a gente está acostumado a ouvir o termo parda, né? E aí teve um dia que eu ouvi um poema chamado Eu Sou a Menina que Nasceu Sem Cor, da Mídria, no Manos e Minas. E aquele poema mudou minha vida, assim, foi um divisor de águas, porque eu me identifiquei com cada palavra que ela falou, dessa dualidade, desse não lugar, assim, de ao mesmo tempo que você tem uma descendência preta, você também tem uma descendência branca, e aí você é essa pessoa que não tem uma cor definida, que não tem uma ancestralidade definida, e isso é uma coisa que superficialmente pode não nos afetar tanto, mas quando a gente para pensar nas questões que nos fazem ser humano, é uma questão bem forte aí para ser considerada. Então, eu me descobri uma pessoa preta na ETEC de Artes, que foi um lugar muito importante para mim. E a partir dali eu tive muitas ânsias e vontades de pontuar isso para o mundo, porque uma coisa é a gente saber de um fato, né? E uma coisa é as outras pessoas saberem, principalmente as pessoas assim do meu convívio, do meus ciclos sociais, a minha família, os meus amigos, porque isso que eu sentia em mim, essa necessidade de descobrir, essa necessidade de pontuar a minha negritude, eu vejo em muitas pessoas que estão nesse ciclo e quantas mais que não estão nesse ciclo, né? Então, assim, esse solo surgiu dessa necessidade preta, como é, eu dei o nome, é essa necessidade
latente de que eu precise pontuar para as pessoas que não me enxerguem como uma pessoa de cor que eu sou. Então, também conto um pouco dos racismos que eu sofri, e isso foi uma parte bem difícil, assim, na parte de, de elaboração, de saber se eu colocaria ou não, porque é uma escolha ousada você mostrar o seu solo para pessoa que foi racista com você, sabe? E eu sabia que isso tinha que acontecer em algum momento, então eu usei esse solo, essa oportunidade, como uma janelinha para eu respirar, assim, para eu conseguir falar sem ter que olhar na cara da pessoa e falar, olha, e o que você fez comigo foi racista, por causa disso, disso, disso. Então, foi através dele que eu consegui estabelecer a minha negritude no mundo. É isso. Ouvindo a gente falar assim, nem nos damos conta de todos os perrengues do processo. Então é chegada a hora de falar sobre as pedras que encontramos no meio do caminho, que não foram poucas, viu? E quem abre os trabalhos para contar sobre isso é a Kelly. Eu não tive tantos perrengues porque eu já vinha de um processo, já de processos experimentais com videodança, né? Então, lá desde 2020 eu já estava gravando minhas coreografias e fazendo edições, então eu já estava meio que já me entendendo nesse caminho do audiovisual, né? Já gravava outros vídeos para o meu canal do YouTube, então tinha uma certa experiência. Mas para o solo, eu tive alguns momentos desafiadores, assim, porque eu morei em dois lugares, né? Em São Paulo e em Ribeirão Preto. E aí, em algum momento, eu pensei, como que eu vou gravar meu vídeo? Vou gravar em Ribeirão, né? E aí eu busquei um amigo que ia fazer essa captação, então consegui falar com ele, ia rolar. E aí o desafio foi aonde gravar, porque eu queria a escadaria de uma igreja. A primeira cena tem, né, uma cena sobre uma noiva. E aí, onde que eu vou gravar, né? Não conheço muitas pessoas em Ribeirão. E aí, como que eu ia fazer isso? Ah, depois a cena dos elásticos, eu precisava de um teatro. E aí eu não consegui, não conhecia ninguém. E aí ele falou: não, eu vou te ajudar e tal, tal, tal. No final, acabou que não rolou essa parceria. E aí eu tive que me reorganizar para as gravações. E aí foi bem difícil, assim, tipo, pensar num outro lugar, onde gravar. Aí lembrei da ETEC, né, do Parque da Juventude, que também é um espaço que eu passei por ali, né? Eu fui aluna da ETEC de artes, então eu consegui me articular dentro das minhas cenas e gravar naquele espaço, né? E aí foi maravilhoso, porque eu consegui. No final foi até melhor que foi ali, porque as coisas casaram super, né? Tinha uma escadaria, tem uma escadaria incrível lá no parque, tinha uma sala escura dentro da ETEC, que eu consegui fazer a cena dos elásticos, e depois o parque no final, né? Então tudo rolou. E aí um outro perrenguinho aqui bem rápido foi da cena dos elásticos, porque eu queria muito construir uma estrutura para que os elásticos ficassem presos, né? E não tinha verba, não tinha como. Eu construí uma estrutura, eu precisava de uma estrutura metálica, né? Um cubo, para que isso ficasse preso e eu conseguisse me movimentar. E aí não rolou. Então, tive a ajuda dos meus amigos aí da companhia, que foram lá na produção do dia. Tony, a Vitória, a Deise, minha companheira, né? A Fê também estava lá ajudando, a Fê Conde, tirando foto, ajudando na direção ali também, para que essa cena acontecesse. E ela foi também, foi um experimentão ali no momento, porque também não tinha feito experimento com luz, e aí, enfim, foi um acontecimento que deu super certo. Então, dos perrengão, muita coisa boa aconteceu, graças às deusas. Vou puxar um gancho da Kelly, que foram as dificuldades que eu não tive também, né? Que foi conceituar
organizar a ideia, elaborar uma performance, porque eu também já vinha de outras experiências, né? Eu sei que para muitos meus colegas essa foi um bom perrengue, assim, sabe? Um perrengue pelo qual passaram. Mas não foi o meu, assim, sabe? Organizar o jeito que eu gostaria de performar, né? Organizar uma coreografia, organizar as cenas. Também não foi uma dificuldade, porque era um processo que estava também bem latente, ele já existia desde 2020, assim, né? Ele já vinha me invadindo, assim, né? E, e aí eu tive que lidar com alguns desejos, assim, de ideias que a gente vai surgindo e que, no fim, não tem como experimentar, é tudo ou nada. Então, eu passei por alguns momentos assim, sabe? De precisar repensar os conceitos e ideias que eu queria passar lá no vídeo e as cenas, né? Eu tenho uma cena que ela é gravada do alto. E eu queria muito aquela cena, assim, sabe? Era um ângulo que era essencial para mim. Eu já estava quase a ponto de desisto, não vou conseguir. Até que aos 45 do segundo tempo, aí eu consegui uma locação, que foi o Centro de Referência da Dança. Ele só tinha um dia só, tudo confluiu para as pessoas poderem ir. O Carlos estava lá para me ajudar, o Cássio foi. A gente teve que construir uma estrutura com um pauzinho de. Pauzinho não, né? O cabo de vassoura, pregar a câmera ali, subir escada, pregar, colocar a câmera para gravar, porque a gente não consegue ver como que tá, né? E aí deitar, fazer a cena. Ainda coloquei areia em tudo isso, então, tipo, não dava para limpar toda hora, então a gente fez duas vezes só aquela cena. Então, foi um perrenguinho, assim, uma pedrinha no meio do caminho. Mas eu tinha pensado essa cena dentro de uma piscina, que era ainda mais difícil, né? Eu queria uma piscina vazia, ou seja, né, Fernanda? Você queria uma piscina vazia, um tanque, e eu ainda ia revestir essa piscina de, de, de linóleo preto, porque o conceito, né, do vídeo, ele é todo escuro, preto. Eu ia encher essa piscina comigo lá dentro, então só tinha uma chance também, né? Então eu conversei com o Cássio e ele, não, pode dar bom, pode dar ruim. No fim, a piscina que eu tinha conseguido não deu certo, e aí eu precisei repensar a cena e veio a ideia da areia, né? Que ela passa o que eu gostaria, né? Que é essa relação com o tempo, né? O tempo de estar ali, o tempo que percorre, o tempo que dura uma crise de ansiedade, que a água faria não tão sentido às vezes, né? Então, deu errado, mas no fim deu certo. Por aqui os perrengues têm tudo a ver com o tema do solo mesmo, assim. É, primeiro de tudo, para aceitar o convite, né? Porque de cara eu queria dizer que não. Onde é que eu vou? Como é que eu vou fazer isso, né? Que horas eu vou incluir isso aqui? Mais uma coisa, né, na rotina. Mas depois eu falei, não, eu preciso, né, falar disso, assim, é um lugar que eu quero trazer de visibilidade também, né, para as mães. E aí, tá bom, vamos fazer. E aí veio a procrastinação, o arrependimento, a falta de ideia. Então, foi um processo até conseguir elaborar o roteiro. E aí, o roteiro a gente dá aquela viajada, né? Achando que vai dar para fazer uma produção de Hollywood com três cenários diferentes, quatro trocas de roupa e tudo mais. E aí, na hora de fazer, eu acho que esse foi o perrengue maior, assim. Eu tive um problema com a pessoa que ia fazer a filmagem, que não tinha disponível o dia que eu podia, porque eu tinha que casar a agenda
além da agenda do meu trabalho, um momento em que eu não tivesse com a minha filha, porque facilitaria para mim, né, não ter que me desdobrar com isso também. Então, eu organizei uma data antecipadamente, marcamos, e aí próximo da data ela desmarcou, não ia conseguir. E aí eu falei, eu queria jogar tudo para o alto e desistir. Aí conversei com a Fernanda, expliquei o que estava acontecendo. E aí ela conversou com o Cássio, que estava já entupido de outros tantos solos que ele produziu, também filmou e alguns editou também. E, e deu certo. No fim, a gente foi uma mudança de planos que eu acho que foi super positiva. Eu tive que repensar o roteiro, então eu adaptei para que fosse feito num espaço só. Inclusive, agradeço muito a minha amiga do coração, Daphne, que foi quem cedeu o espaço da escola, que também é a escola onde eu comecei a dar aula de dança, então foi muito especial para mim poder filmar lá. É, e adaptar o roteiro, né, para uma coisa que eu queria fazer, uma corrida num espaço aberto, numa uma cena em casa, uma cena no... Então, assim, adaptei tudo, usei os ambientes da escola num outro formato, e no fim eu acho que teve um resultado que talvez foi melhor do que o esperado, assim, do que tinha na minha cabeça antes. E que bom, né? Porque eu fui no caminho, assim, desapegando de ideias, né? Experimentando outras coisas, porque a adaptação foi muito rápida, assim, também, né? Praticamente de um dia para o outro, assim, de repensar esse roteiro, mas gostei muito do resultado final. O maior perrengue realmente é pensar no que falar. Fazia muito tempo que eu não dançava, porque eu tinha saído da companhia por um tempo, porque eu engravidei, saí em 2018 e tinha retornado em 2020, mas ainda com a pandemia, ainda voltando, tipo, de pouquinho em pouquinho, porque era tudo online. Eu dava muita aula online, e aí tentar casar tudo que estruturar uma dança solo dentro da rotina que você já tem. Vamos pensar no que eu vou fazer. Consegui pensar, estruturar, li bastante coisa, pesquisei bastante coisa e pensei, tá. Eu comecei a pensar quando estava na parte puerpério. Estava muito, mas muito, muito, muito estressada, gente. Muito, muito mesmo. O da Rebequinha, eu tenho duas filhas. Da Rebequinha, o puerpério, eu acho que foi mais suave. O da Helena talvez tenha sido um pouco mais complicado, porque eu tinha que lidar com um nenenzinho recém-nascido e tinha que lidar com uma neném de 3 anos, né? E tinha que lidar comigo, e tinha que lidar com o meio. Então, eu lembro que teve um dia que eu estava muito brava, muito brava, muito brava, e comecei a chorar na cama e chorar com as minhas filhas, segurando as duas. Eu chorava tanto, 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 e não tinha motivo. E a Rebeca ficava, mamãe, você tá brava? Mamãe, o que você tem? E me abraçava, e eu não conseguia parar de chorar. E aí, após esse episódio que veio, sabe, eu quero falar do que tá aqui dentro, né? Como eu consigo colocar isso para fora. E aí, como a Mandinha falou, gente, eu escrevi tanta coisa, mas escrevia tanta coisa legal, tanta coisa maravilhosa. Gente, isso ficava no papel e eu pensava, como eu vou colocar isso aqui no corpo? Como? Porque é legal você escrever, você falar, eu vou fazer isso, quero falar do estresse, como o corpo vai ficar assim, assado, beleza. E eu não conseguia, gente, eu não conseguia colocar nada no corpo, nada, eu só escrevia, eu só escrevia. Aí o Carlos falava, e aí, Dê, como tá o solo? Eu falei, não tá, filho, não tá. Só tá no papel e na cabeça, no corpo não tem nada. Aí ele ia dando, né, uns desafios. Faz isso, faz assado, se você fizer isso. Aí eu fiz um vídeo, falei, gente, esse vídeo ficou horrível, nada eu gostava, nada ficava bom. Aí fui fazendo os experimentos, né, e não gostava de nada mesmo, de verdade, gente, não gostava de nada, nem o experimento. Aí pensei no, falei com a Kelly, falei, Kelly, eu não consigo fazer esse roteiro, e a Fê pediu para entregar, tem que entregar tal dia, não tô fazendo nada, só tenho várias coisas escritas e não consigo organizar. É, a Kelly me ajudou a fazer o roteiro, fiz, pensei no lugar onde eu queria fazer, só pensei, não tinha nem visitado, que é aqui perto de casa. Quando eu fui lá, o negócio não tinha mais o lugar.
construir uma casa lá. Eu falei, legal, e agora? Onde eu vou fazer essa dança? Tenho a mínima ideia onde eu vou fazer. Gente, várias coisas no papel e nada dava certo de onde eu queria fazer a dança. Aí eu conversei com a Kelly sobre a cena que eu queria ela dê. E se você fizesse num corredor? Aí eu falei, minha casa tem um corredor, dá para fazer no corredor? Beleza, já tem uma cena lá para fazer. A outra parte, porque até ela tinha me questionado, Dê, mas você quer fazer no parque? O que o parque vai coincidir com aquilo que você quer falar? E eu falei, mas tem uma casa nesse parque, é uma casa mais escura, acho que dá para fazer. E não tem mais nada lá, gente. Eu falei, ah, enfim, ela deu a ideia do corredor em casa. Tem o corredor? Beleza. Primeira cena e a segunda cena. Fui visitar o outro parque, é um parque mega movimentado, não consegui achar lugar nenhum para poder fazer a cena. E aí, no dia da cena, tinha pensado num lugar. Quando eu fui lá, no dia que eu tinha que gravar, eu falei, não, gente, eu quero aquele ali. Olha só, no dia da gravação, que eu achei o lugar, que eu fiz o final da cena. E fiquei muito feliz mesmo com as pessoas que foram da produção, que me ajudaram muito. O Carlos conseguiu me auxiliar, né, em tudo que eu estava pensando, né? Coincidia com aquilo dos experimentos que ele tinha feito comigo, e ainda ele estava junto no dia da gravação, ele conseguia e se você fizesse isso, ó, lembra aquilo que a gente fez? Faz agora. E, e é isso, aí uma parte que não entrou, que a gente não conseguiu, a minha produtora maravilhosa, que fez a edição do meu vídeo, Kelly, nós não conseguimos colocar uma parte da cena que eu queria, que eu fazia expansões e voltava, porque não casava com a música, e aí tivemos que eliminar essa parte do vídeo. Que eu acho que ficaria bom. Eu fiquei triste, gente, eu fiquei muito triste, porque eu achei que foi uma cena muito legal. Mas ia ficar meio fora, e aí tivemos que tirar essa parte e ficou o vídeo do jeito que ficou. E acho que foram esses os perrengues, vários perrengues, e que bom que deu tudo certo. Essa coisa de desapego foi o perrengue mais difícil de todos os tempos que eu não imaginaria que eu tinha que lidar. Gente, como foi desesperador você pensar em uma cena, você escrever, porque desde o primeiro dia que a gente sabia que ia fazer um solo, eu já tinha três coisas que eu queria falar no solo. E aí eu já tinha um roteiro escrito. Fernanda tá de prova, Fernanda sabe. Eu já tinha o roteiro escrito desde a primeira semana. Eu já sabia exatamente como ia ser cada segundo, cada. E aí o maior perrengue foi ter que abrir mão de tudo aquilo, porque o processo foi me levando para outros lugares, e as experimentações de corpo, e as provocações do Carlos, e as outras fontes de, enfim, de leitura, de vivências, foram me levando para outros lugares. Então, assim, a coisa mais difícil foi eu ter que abrir mão do que eu tinha pensado antes, abrir mão de cenas que não tinha como fazer, que não tinha como entrar, e até depois, no final, depois que já tinha tudo gravado, de cenas que não tinham condição de entrar no solo. Tem uma cena específica que eu queria muito que tivesse fechado o solo, que é, inclusive, daquele poema que eu falei anteriormente, da Mídria. A última frase dela é: Um dia gritaram-me negra e eu respondi. E eu queria muito ter colocado essa cena. E aí eu filmei junto com Vitória, Camila e Jaque, que foram as bailarinas que me apoiaram, assim, lá nessa cena. A gente filmou uma cena, assim, lá na ETEC, e aí já tinha tudo na minha cabeça que ela ia fechar e tal. E aí, na hora da edição, a gente olhava para aquilo e não tinha muito sentido. E doeu tanto! Mas foi isso, assim, eu acho que esse foi. Tiveram outros, mas essa foi a coisa que eu mais tive que desapegar, assim. Pois é, foram muitos os desapegos e mudanças de planos, mas é importante ressaltar que conseguimos nos adaptar e entregar o nosso melhor diante das condições que a gente tinha no momento, né? Por isso, esse bloco vem expressar um tiquinho do que mais curtimos em nosso processo. É hora de jogar confete na gente mesmo, é isso. É hora de se auto-amar. Eu tenho muito orgulho de cada coisinha do meu solo, assim, de ter pensado o roteiro e de ter construído ele de forma
muito detalhada, que depois me ajudou para gravação, que me ajudou para edição. Então, ter fortalecido, né, esse caminho da escrita e da organização das ideias, de ter construído os meus figurinos. Então, como a Iris fala, né, para mim, essa multiartista, né, fui multi em várias coisas no meu solo. Construir cada detalhe dos figurinos, desde o bordado, desde as costuras das roupas, da adaptação das roupas, dos acessórios, de tingir, né? O processo de tingimento de um dos figurinos, a construção do meu top, que foi todo dos elásticos da segunda cena, né? Então, como que eu organizei, construindo o corpo, das costuras, de ir nos lugares e tirar as fotos, né? E, tipo, me preparar para as minhas filmagens. Então, conseguir fazer isso, fazer um photoboard basicão, assim, para preparar para minha gravação, de pensar na trilha, de sentar junto com a Ju Samper para me dar algumas dicas, mas no caso, eu fiz a maior parte, né, da minha trilha, depois da edição. Então, assim, eu fiz muita coisa no meu solo. Talvez esse seja um desafio também de ter mais pessoas junto no processo, né? Para um próximo, com tempo, né? Com um pouco mais de tempo para as coisas. Mas me validou e me consolidou nesse lugar que eu gosto, né? De participar do projeto como um todo, de estar em várias frentes do projeto. E de ver o resultado, de ver como as pessoas se identificam com ele. Ele é um processo que já vem de outros processos, de coisas que eu já publicava nas redes, então de pessoas que participaram junto com ele, desde quando eu tinha o meu projeto das escápulas, né, que eu experimentava as escápulas, e que outras mulheres experimentaram juntas, e dos processos de bordado, então que as pessoas também iam acompanhando junto no meu Instagram. E aí, quando elas chegam para ver o solo, falam: Nossa, eu vejo tanta referência, eu me vejo também junto com você nessa construção. Então, isso me deixa muito feliz também, né? De estar junto, de estar fazendo várias coisas, de ter a minha mão em vários pedaços dele, em várias partes dessa construção, e também de ter pessoas juntas que caminharam juntas nesse processo e que também estão juntas ali, se identificando em como ele acontece. Para mim, teve muito aprendizado e, sem dúvida, é um momento marcante da minha vida profissional, assim, porque foi a primeira vez que eu me envolvi num trabalho, né, de audiovisual. E então foi aprender literalmente desde, né, do processo ali inicial, da gente ter a ideia, fazer o roteiro, pensar no roteiro para edição, fazer a filmagem, dançar sozinha, que também era uma novidade para mim, e contar a minha história. Então é uma obra que fica também, né, para a vida, assim. Então foi muito enriquecedor, apesar de muitas vezes pensar em desistir, assim, porque eu realmente achava que eu não ia dar conta, assim. Então, até agradeço a todo mundo a dois rumos, assim, porque era uma terapia em grupo, assim, né? Às vezes, de formas mais individuais, ali em conversas paralelas e muitas vezes durante os ensaios ali a motivação às vezes nem tão direta assim no sentido de, por exemplo, eu ver a produção de uma outra videodança e me contagiar com isso, né? Com a beleza que é você mostrar o seu trabalho, com a potência que é você dar voz à dança e com ocupar esse espaço também para a dança de salão, que teve uma parte do processo que a gente foi pesquisar videodanças, né? Porque não era uma linguagem tão familiar para todos. Então fomos pesquisar e fomos trocando ali ideias, e não tinham muitas coisas da dança de salão. Então, poder estar também representando a dança de salão
de uma outra maneira, né? Podendo trazer tantos questionamentos tão importantes com a nossa dança, eu acho que é de um valor assim que, por mais que hoje eu não, eu assisto o vídeo, eu gosto, mas eu não, eu vejo, né, os defeitos ali, as coisas que a gente que eu poderia fazer, ou que eu posso fazer para um próximo trabalho, mas essa importância para mim é fundamental, assim, sabe? Da gente é, ganhar voz mesmo, né? De se aproximar de mais pessoas, né? Mostrar como a dança pode trazer essas reflexões também, né? Esses incômodos, essas conversas que eu acho que cada vídeo, né, pode ter uma roda de conversa específica assim dele, porque são vídeos que contam histórias muito potentes mesmo. Eu acho que eu nunca gostei tanto de um trabalho meu como eu gostei desse, assim, ao longo desses quase 20 anos na dança, sabe? Porque eu acho que eu fiz tudo fazer muito sentido, assim, sabe? Desde as escritas que eu vinha fazendo nos inícios, e aí nos depoimentos que eu coletei de todas as mulheres que quiseram compartilhar das suas crises de ansiedade também, das conversas que eu tive com a Kelly, com o Cássio durante o meu processo, a escolha do figurino, assim, de poder estar junto da Kelly, construir isso, de ir lá pro Brás e vestir várias saias ciganas e falar, amiga, essa daqui eu senti no corpo, essa que vai dar certo, sabe? E comprar quilômetros de tecido e pensar na cor, assim, sabe? Sentir que, no vídeo ficaria mais bonito uma cor mais vibrante, mas tipo, não, eu vou me ouvir, o que que faz sentido nesse momento, assim, sabe? É também foi um momento de se ouvir, eu acho que de voltar para si, assim, sabe? E falar, é desse jeito que eu quero me expressar, é desse jeito que eu quero estar ali no vídeo. Então, não ver uma Fernanda de mentira, eu acho que para mim foi o que eu mais gostei, assim, sabe? Ver uma Fernanda que tá ali de verdade. Que nem a Mandinha falou, embora a gente tenha vários defeitos, a gente coloque vários defeitos técnicos no vídeo, que a gente faria diferente, com mais recurso ou não, mas se curtir, né, se amar, mesmo que a mensagem que você traz, no meu caso, né, mesmo que a mensagem seja de melancolia, de, de algum tipo de horror, ficar feliz com aquele resultado e saber poxa, eu estou me amando desse jeito, eu acho que foi o que eu mais curti dentro desse processo todo. Que eu mais curti no meu processo foi realmente eu ser a protagonista de alguma coisa. Foi muito bom poder ter esse protagonismo, toda a responsabilidade de fazer roteiro, de procurar o lugar onde tem que fazer a gravação, pensar no que dançar. Eu acho que tudo foi válido, mesmo com perrengue, mesmo com os problemas. Eu acho que essa foi a melhor parte, de verdade. O fazer algo que é seu, né? E o solo é uma coisa que é só minha, uma coisa que é de cada um. Eu acho que essa foi a melhor parte. E ver o resultado final, mesmo pensando, poxa, poderia ter feito diferente aqui, diferente lá. Tem coisas que eu melhoraria, que eu mudaria, que poderia ficar melhor, mas eu fiquei muito feliz com o resultado, porque, de verdade, gente, de verdade mesmo, eu achava que não fosse sair nada. Eu fiquei muito feliz com o resultado final. Quando acabou a gravação, gente, mas eu estava tão extasiada, tão eufórica, sabe? É um estado de excitação muito bom, sabe? Uma sensação muito boa. Então, gostei do perrengue de procurar música, de não saber se eu ia conseguir encontrar alguma coisa. Foi muito bom. São coisas que, no momento, a gente acha que foi o perrengue, mas
foi bom, foi muito bom mesmo participar desse solo e fazer algo que é meu, que eu nunca havia feito. E é isso, eu gostei, de verdade. A minha maior vitória do solo foi dar voz a mim, sabe? Foi dar voz às coisas aos meus medos, às minhas inseguranças, às coisas que eu queria falar e não sabia como. Eu tive um processo muito disruptivo que foi de entender que tinham pessoas que não iam gostar das coisas que eu falei, que eu coloquei, que eu expressei de alguma forma, porque tem gente que pode achar que é uma indireta, ou que é uma direta, ou que é uma coisa para uma pessoa específica, porque eu cito pessoas, eu cito situações que aconteceram comigo, mas é, a maior conquista foi não pensar tanto nessas pessoas e pensar em mim, sabe? Isso foi uma libertação muito, muito grande. Então, com certeza, a maior vitória foi dar voz aí ao que eu realmente queria dizer. Tão importante quanto dar voz ao que pulsa aqui dentro é saber que podemos gritar juntas. Ou seja, ao longo desse quase um ano de projeto, a gente pôde fortalecer as relações dentro do coletivo e reafirmar nosso lugar de potência na arte. Nesse último bloco, revelamos quem não largou a nossa mão durante esse denso percurso, além de saber de como foi ver de perto a reação do público na circulação das obras. Eu acho que todo trabalho na Dois Rumos, ele tem essa característica de estar em rede, assim, né? De estar conectado, de a gente poder contar uns com os outros. E eu acho que esse ambiente eu nunca vivenciei em outro lugar, assim, mesmo corporativo ou, ou na arte mesmo, assim, né? Em outras companhias de dança. Então, esse apoio coletivo, mesmo que ele não seja explícito, né? Ele está nas entrelinhas, ele está subjetivo, está contido, né, na gente. Então, mesmo nos momentos que eu me senti sozinha, eu sabia que se eu buscasse apoio, eu teria, né? E também conversar sobre, olha, eu me senti sozinha, gente, me acolhe nesse momento, é uma espécie de liberdade também dentro do grupo, né? Porque tiveram alguns momentos no solo que eu falei, poxa, tô sendo apoio para tanta gente, mas nesse dia aqui eu me senti tão só. E aí, poder falar sobre isso também é uma maneira de buscar apoio, assim, né? Então, eu tive alguns durante esse processo, da Kelly com figurino, assim, que foi super carinhosa, tanto na construção do, do roteiro e nas dicas. Eu tive a Fezinha Monte também, né, compartilhando os sentimentos, as experiências ali do nosso período que estava se assemelhando. O próprio Cássio, meu irmão, né, que contava para ele as minhas ideias. E ele, eu não sei se isso vai dar certo, né? Vamos comprar tal gancho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tive também a ajuda do Di, que, que também buscou o teatro, né, Santa Cruz, para que a gente pudesse gravar. Então, acho que não estamos só, assim, eu acho que isso é importante ressaltar. E nas exibições, eu acho que eu choro, assim, a última exibição que a gente fez no Casarão, eu chorei com o meu solo, assim, sabe? Eu nunca tinha chorado, assim, desde o começo. E aí, do nada, veio lágrimas. Eu falei, gente, às vezes a gente se sente também, assim, sabe? Então, é, foi curioso aquele dia, assim. E aí, ver a minha mãe também, é, me observando de outra maneira. E também ter a família, algumas pessoas da família
amigos que vieram abraçar e ficaram, nossa, Fê, ficou foda, é isso. E aí as pessoas se identificarem também com seus sentimentos e ver que aquilo também pode se transformar em arte, né, em registro. Foi a parte mais gostosa, assim, foi muito gostoso estar em circulação, principalmente a gente ter conseguido transformar essa circulação em um pouquinho presencial também, né? Foi muito gostoso ver as reações ali no momento, não só do meu solo, eu acho que de tudo, assim, sabe? Eu gosto muito dessa ideia do coletivo. Me contempla muito o que a Fê comentou, porque apesar de ser um trabalho individual, eu nunca me senti sozinha, assim, porque eu sempre fui de compartilhar muito os meus processos e, até como uma forma de me afirmar, porque infelizmente eu ainda preciso disso para acreditar, né, no que eu sou capaz de fazer. Então, tive alguns apoios muito importantes, assim, nesse caminho. Já citei, né, a companhia como um todo, mas em especial o nosso subgrupo, a gente dividiu, né, em algum momento ali do processo, a gente dividiu alguns grupos que tinham relação, dos trabalhos, e eu estava num grupo que se chama Cuidado. E a gente, por mais difícil que tenha sido a gente cuidar também, né? Com tantas coisas que a gente já tinha para cuidar, cuidar do outro também. Eu me senti sempre muito abraçada pelo grupo e incentivada. Vitória, Denise, Kelly, que estavam no grupo. É, eu sentia isso, sabe? Quando uma podia, ia lá e puxava a cordinha para cima, assim, para colocar todo mundo no mesmo nível ali. E isso foi muito importante, dividir algumas angústias com pessoas que fazem parte do meu dia a dia, né? Alguns amigos muito importantes nessa jornada, Fernando, Jean, outras mães dançarinas que talvez entendam um pouco dessa dualidade que eu trago no solo, compartilhar disso com a Daphne, que também cedeu o espaço, né, para a gravação. Foi muito importante até para a construção mesmo dessa história, né? Porque para mim a maternidade é isso, assim, também, né? Sozinha é muito mais difícil. Então, quando a gente tem apoio, eu sou sempre a favor, né, de ter mais pessoas colaborando para que a gente também tenha outras visões, né, do que pode ser feito. Então, o Carlos, por exemplo, né, com as provocações corporais ali, me estimulou muito a pensar nas possibilidades de como expressar, os sentimentos na dança. Na reta, não só na reta final, né, mas a correria da reta final ali com a Fê e o Cássio para fazer dar certo. Então foi realmente um esforço coletivo, assim, porque no final a gente já estava super cansado, com muitas demandas acumuladas do projeto. Então foi um puxando o outro, assim, Diogo, nas conversas individuais ali comigo também, teve muita gente participando, eu sou muito grata por ter essa companhia, né, nesse processo, e isso me faz acreditar, assim, nessa possibilidade de fazer um novo trabalho, né, foi custoso, mas o retorno nas exibições é muito legal, assim, poder apresentar o trabalho para pessoas que nunca me viram, assim, é um tipo de sensação, né? Pessoas que não me conhecem e assistem o trabalho, e as pessoas que acompanharam o processo ou que conhecem a minha história e que assistem também. A gente teve a exibição online, e aí eu estava aqui na minha casa assistindo com a minha mãe e com a minha filha. Então, foi muito especial, assim, poder. é, Olhar a reação delas ali, né? E a minha filha me encheu de perguntas, assim, de tudo que estava acontecendo ali.
Então foi muito especial. Primeiro começar dizendo que eu acho que o conceito de rede de apoio eu aprendi na Dois Rumos, assim, eu nunca vi uma companhia que se apoia tanto e que se tá tanto junto, assim, no sentido de não é sempre que a gente vai estar conversando sobre nossos processos, porque a gente também tem a vigilância coletiva, então a gente também está tocando os ensaios naquela forma, assim, maluca, né, assim, super apressados e tal, mas, assim, da gente ter a noção de se a qualquer momento eu estiver desesperada e eu precisar falar com alguém, eu chamar qualquer pessoa no WhatsApp, que assim, eu vou estar pelo menos um pouquinho mais calma, sabendo que eu tenho esse apoio, sabe? Então, eu acho que a Dois Rumos, assim, é pró nisso, e eu fico muito feliz de fazer parte dela, e principalmente de ter passado por esse processo inteiro do Danças de Bolso e ter conhecido mais de cada um dos integrantes, porque uma coisa é a gente se conhecer na parte boa, teoricamente, então tá todo mundo tranquilo, nos ensaios de boa. Outra coisa é a gente conhecer cada um naquela parte mais desesperada e angustiante que a pessoa está, sabe? Naquela parte, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, mas assim, nos solos eu vejo que cada um transpôs muito do seu pessoal, né? Então, acho que estão um pouco ligadas essas duas coisas. Então, primeiro de tudo, a Dois Rumos foi um porto seguro. É, nesses subgrupos, né, como a Amanda falou que a gente fez, é, eu, Vitória, Diogo e Carlos, eu tive um, aí eu não sei não tenho nem palavras para, era como se fosse um ninho, assim, sabe? Eu, Vitória e Diogo, a gente é, compartilhou tanto de coisas que são tão doloridas pra gente, sabe? Porque falar de raça, gente, dói. Falar de raça toca num lugar que a gente não consegue nem, ai meu Deus, que a gente não consegue nem expressar com palavras, e só pessoas que já passaram pelas mesmas coisas conseguem compartilhar desse sentimento, sabe? O Diogo também foi uma pessoa que se descobriu preta e a gente compartilhou tanta coisa, tanto sentimento quanto a isso, que assim foi muito enriquecedor. Só por essas vivências assim já valeu completamente a pena todo o trabalho, passar por todo esse processo. Então, eu acho que isso foi muito importante, assim. E fora da Dois Rumos, João Gabriel, meu companheiro, estava presente em todos os momentos do solo, nos surtos e nos sorrisos. E minha mãe também foi uma pessoa que. Minha mãe é uma mulher branca de 55 anos, 56 anos. Foi uma pessoa que esteve tão presente, e por mais que ela não entendesse no sentido de já tivesse vivenciado as coisas que eu estava falando, ela acho que deu uma mudança, dava pra ver assim o clique de chave que mudou na cabeça dela quando ela entendeu o que eu estava querendo dizer e quando ela viu como isso acontecia no dia a dia com outras pessoas. Então, assim, ela foi uma companheira tão grande, que eu não tenho também nem palavras para agradecer. Eu acho que eu tava aí munida de muita gente que me acompanhou e que me ajudou nesse processo, porque sem essas pessoas eu com certeza não teria entregado o que eu entreguei e não teria ficado tão feliz com esse resultado. Em muitos momentos do solo, eu me senti sozinha, mas sei que não foi por conta da companhia, porque como as meninas mesmo relataram, é uma companhia que realmente dá muito apoio para a gente. Eu sei que se eu buscasse, se eu quisesse conversar, qualquer um dos integrantes estaria disposto a me ouvir, falaria comigo, daria todo aquele apoio. Mas a gente tem sempre aquela mania de, pelo menos eu tenho isso, eu não quero incomodar, né? Eu consigo resolver tudo sozinha, vai dar tudo certo. E acabo pegando toda a responsabilidade que eu poderia compartilhar, né? Não digo de alguém fazer por mim, mas eu sei que do apoio, da conversa, de ajudar no emocional, eu sei que eu teria esse apoio, né? Como a Amandinha mesmo falou, o grupo Cuidado. Várias vezes eu falei muitas coisas lá, coisas às vezes que nem era referente ao solo,
Na verdade, a gente falava muito mais coisas que não eram sobre o solo, era realmente o grupo para cuidar, para apoiar. E eu acho que foi certeira essa questão de separar o grupão em subgrupos, que eu acho que ajudou cada um na onde precisava. E foi muito bom saber que se eu precisasse, eu teria o apoio delas ali, né? Vitória, Kelinha, Amanda, eu sei que se eu precisasse eu pedisse socorro, elas, opa, Dê, é isso. É, enquanto nós estávamos fazendo o solo, a minha filhinha ficou várias vezes doente e eu falava sobre isso lá no grupo, gente. Olha, não sei o que fazer. Menina, olha, eu dei vê se esse xarope aqui não funciona. Mas várias coisas falando sobre e nem era sobre o solo, sabe? E foi importante para a gente esse apoio, porque por mais que nós tivéssemos que fazer o solo, nossa vida não parava, né? A gente continuava com as nossas demandas, com as vivências, eu solo junto. E eu gostei muito, muito mesmo de saber que eu teria o apoio que eu precisasse, né, com quem quer que fosse. E foi muito bom, né, estar presente na, na apresentação das videodanças, por mais que fosse dificultoso e que eu tinha que levar as minhas filhas, né, não tem como, não tinha como deixá-las. É, e saber que também, nesse momento, a Dois Rumos nos apoiava, mesmo nesse momento. Levei as meninas, participei das oficinas e não precisava ficar preocupada. Meu Deus, com quem estão as meninas? Não tinha essa preocupação, porque nossa rede de apoio, ela é muito boa, sabe, realmente nos abraça, realmente nos acolhe. E o que é um momento que eu achei muito especial, dois momentos muito especiais nas apresentações. Uma foi ter uma pessoa que era deficiente auditiva, que gostou do meu trabalho. Gente, eu fiquei muito, muito surpresa e muito feliz, né? Porque ele realmente ele entendeu todo o contexto, tudo aquilo que eu quis dizer na minha dança. E outra parte que eu fiquei mais surpresa ainda, porque eu fico feliz porque eu queria realmente atingir o público, a galera deficiente auditiva, os surdos. Eu queria realmente que eles se sentissem dentro do processo. Mas na penúltima apresentação, uma pessoa que não era surda levantou e falou. No meu processo, gente, eu fiquei muito, muito admirada de uma pessoa que não é da comunidade surda gostar do trabalho e falar sobre ele. E é muito importante essa devolutiva, sabe? Porque a gente pensa, por exemplo, o meu vídeo é sobre tem coisas de acessibilidade. Não é todo mundo que vai falar, ah, meu Deus, o que que ela quis dizer nesse vídeo? Porque a gente está tão dentro do nosso mundinho que a gente acaba não abrindo os olhos para as outras coisas que tem, né? E eu fiquei feliz de uma pessoa de não ser da comunidade surda gostar do trabalho, perguntar, querer saber do processo. Vou reforçar aqui a importância da rede. Por mais que a gente seja mais próximo de alguns, né, por mais tempo, outros a gente tem uma relação um pouquinho mais ou menos, assim, mais distante, né? Mas a gente tem essa coisa do coletivo, né? De saber que se eu precisar correr para alguém, aquela pessoa vai me ajudar, vai me acolher, né? Eu tive muitas acolhidas de conversas, então, o começo do ano passado, foram momentos muito difíceis para mim, e foi nas nossas conversas, né, que muita coisa, sei lá, que eu fui pegando no colo, né, por muitos de vocês. E muitos processos também que a gente viveu nos ensaios, né, coisas de propostas de um colega que emergiam vários sentimentos, várias sensações, né? Então, esse processo que vem aí de 2 anos, né? Acho que é importante também deixar aqui dito que esse projeto ele aconteceu em vias de fato agora em 2022, mas ele vem sendo produzido, né? Juntamente aqui com todos nós desde 2020, que foi quando esse grupo se reuniu nessa organização, né? Para estar junto, para ensaiar, para falar sobre as suas inquietações, né? Para trocar experiência. Então, esses processos coletivos eles vão somando cada vez mais, né? Pelo menos para mim, na minha experiência, e em cada momento eles vão tendo uma característica específica, né? Então, para mim aqui, cada um do grupo tem o seu papel
específico, né? O grupo Cuidado também foi um grupo que super me acolheu, né? Eu não sendo mãe, mas sendo acolhida ali por aquelas mães, né? E tendo questões relacionadas à maternidade, né? Sobre a minha história de vida, né? E foi muito gostoso poder estar com vocês. Fernanda, que, tipo, tá sempre aí, minha parceirona, né? Fernanda Conde, em todos os momentos. Camila, que também pôde estar junto comigo em várias condições, assim, de vida. Eu tive a Deise aqui, minha companheira, que também me acompanhou em todos os processos, né? Então, muitas conversas aqui em casa, muita coisa, muita troca, né? Amigos em outras esferas. Não vou lembrar de todo mundo agora nesse momento, gente, porque agora vem uma emoção, mas acredito que cada um saiba, assim, dessa importância que tem na minha vida. E é isso, foi todo esse cuidado, todo esse carinho, todo esse acolhimento que me ajudaram também a chegar aqui, né? De também ter coragem de chegar onde eu tô, de produzir o que eu fiz, de estar me tornando essa profissional, essa artista, né? Tipo, uma coisa muito boa para mim, muito importante desses processos todos, foi me reafirmar como artista, né? Eu atuo muito mais na produção, é um lugar muito de conforto para mim e ter desenvolvido o solo, né? Ter também estado junto da videodança coletiva me reafirmou um lugar de tipo, cara, você, né? Olha só como você olha a sua potência como artista e de encarar isso e de reconhecer, assim como a Mandinha disse, né? Da gente cada vez mais se validar em algumas coisas. Sobre as exibições, para mim tá sendo foi um momento de muito respiro, assim, porque a parte de execução aí das gravações, das edições, dos processos de coordenação de produção foram muito cansativos, né? Chegou uma hora que a gente ficou muito exausto, eu fiquei muito exausta. E aí voltar agora para esse momento da exibição e de ter esse respiro, né? De tipo ver essa obra pronta, ver a obra dos colegas pronta, ver as pessoas ali, né, indo para aquele lugar e aí trocando experiência na hora da roda de conversa. E isso, tipo, foi um momento, assim, que me revigorou. Vou andar, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou E uma, por mas fim, não sou só. porém não menos importante, a gente responde a pergunta que não quer calar. E aí, valeu a pena? A gente faria tudo isso de novo? É muito importante a gente ter muitas narrativas para que a gente não atinja só uma espécie de público, assim, né? Para que a gente possa ser representatividade para muita gente. Então, é muito importante saber disso, assim, sabe? Ver isso se concretizar ali na sua frente. Isso é importante, continue. Então, por isso que eu acho que vale a pena, né? Vale a pena fazer novamente, a gente repensar alguns processos que foram dolorosos, né? Em como que a gente pode atravessá-los de uma maneira mais tranquila, repensar a escrita, repensar recurso, assim, sabe? Então, repensar parcerias, mas faria assim novamente. Acho que é importante a gente insistir, né? E ter consistência nos nossos trabalhos. Só faz a gente melhorar. E reforço isso que a Fê falou, né, da importância da gente ocupar esse lugar, da gente falar sobre questões importantes, da gente. Então, para além do resultado final dessa primeira, porque ainda teve isso, assim, né? Feito melhor do que perfeito, que para mim era muito difícil de acreditar que poderia ser, né? Mesmo que não 100% assim, mas ficou um trabalho legal. É um trabalho que eu assisto e que eu gosto do resultado.
Eu sei que outras coisas podem ser feitas e melhoradas, mas eu fico muito feliz de ter conseguido fazer. Faria de novo? Gravaria tudo? Faria uma outra videodança? Faria, gente. Essa foi a pergunta que mais fizeram em todas as exibições presenciais. E o quanto enriqueceu a minha alma, assim, não tá descrito. Então eu faria tudo de novo, sim. Agora talvez não teria um roteiro desde a primeira semana, né? Ia viver um pouco mais o processo antes. Mas eu acho que esse aprendizado de, desde a conversa, desde a concepção, até você olhar o seu solo, até você olhar a videodança coletiva com pessoas que você nunca viu na sua vida. Aquela estreia do CRD, eu tava assim, gente, eu não conheço quase ninguém aqui. E tá todo mundo vindo do nosso trabalho, que a gente ficou meses fazendo e batalhando. É absurdamente delicioso, assim, é muito, muito bom. Para mim, valeu muito a pena, valeu bastante. Vou continuar fazendo, é uma área que quero me profissionalizar cada vez mais, né? Que é a área do audiovisual. Tenho me encontrado bastante nesse lugar e espero encontrar vocês aqui nas nossas próximas produções também. É isso. Curiosa ou curioso para saber como essas e outras histórias se materializaram em videodanças ao longo do projeto? Eu sou bem suspeita para falar, confesso, porque achei todas as 10 obras incríveis. Mas você mesmo pode assistir tudo lá no nosso canal do YouTube e conferir se eu não estou exagerando. O link tá aqui na descrição desse episódio, você clica, já é direcionado lá para o nosso site, dá para ver sinopse, dá para ver curiosidade, making off. Aproveita para curtir e comentar nossos vídeos por lá também, porque a gente adora saber como o nosso trabalho vem reverberando por aí. E para mais curiosidades e outras informações, acesso a outros eventos da Dois Rumos, siga-nos também no Instagram, @doisrumos. Esse episódio fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia e até mais!